Mostrar para as pessoas que literatura, além de ser algo que faz bem para o espírito, é também algo prático, é algo que você pode usar no seu dia a dia. A gente pode falar do Notas, né, cara? Não, acho que a gente pode Notas, falar do Notas, cara. Eu separei até cara, por favor. Eu separei até uma paradinha aqui, quer ver? Dá um geraldão. Notas de rodapé, Flávio Oliveira e Menfer França. Você chegou a ver o do Marcelo? Fávaro? Marcelo Fávaro. O Marcelo é seu seguidor, cara. Ele é mesmo? É, eu tava pesquisando hoje aqui e aí eu vi lá que o Marcelo Pô, cara, eu não conhecia ele, eu comecei a seguir, depois você deu um toque, né? Em algum momento você falou, ó, você vai gostar do cara de... Sim. E eu adorei o cara. Sensacional. Eu achei sensacional, o cara é bom pra caramba e eu já ouvi coisa pra caramba dele. Sem contar aquela impostação de voz. O cara é sensacional, não precisa fazer nada, né? O cara já tem o... Olha aí, ali. Já tem o carisma ali pronto. Ó, ele é um dos seguidores aqui. Não tá mais mostrando aqui, mas ele é um dos seguidores. Sim, então cara. nós estamos devagarzinho tá aí, né, aqui, cara? ó lá, ó. Meu Conta um parceiro ponto, de paródias no catecismo e na crisma, cara. Vocês faziam paródia no catecismo? No catecismo a gente fazia paródia das canções religiosas que as minhas queridíssimas e amadas tias de Jequié, que são católicas muito praticantes, não me ouça nesse momento, olha. Mas era uma paródia cristã, né? Era uma paródia cristã. Claro, sim. Era uma paródia cristã. Com uma mensagem no final. Claro, exatamente. Então, qual que é a ideia disso aí, né, cara? Episódio inaugural. Tem a ver, no final das contas, tem a ver com a consultoria, mais ou menos assim, né? Sei lá. E vem de um defeito que eu tenho. Eu acho que eu comentei isso lá no primeiro, como é que a gente começou isso daí, né? Eu tenho uma dificuldade ferrada. No meu trabalho, eu preciso estudar muito, preciso, né, ter atualizado com os assuntos, né? Então, literatura técnica. Parte do que eu vendo é conhecimento, né? Experiência e tal, mas tem algumas coisas que são técnicas e são de teorias de administração e coisas do tipo. E eu tenho uma dificuldade ferrada, cara, de ler material desse tipo. Eu não consigo, cara, assim, leio por obrigação. Eu consigo pegar um livro de teoria do marketing, sabe? Livro de autoajuda, esses livros assim, olha, os 7 passos para se tornar rico e tal, isso me dá um horror dessas coisas assim. Não, e assim, eu já tentei, já fiz. Quem mexeu no meu queijo, qual que são as outras coisas lá? Arte da Guerra, tem alguns que tem ali mas eu tenho um bloqueio com essas coisas, né? E por outro lado, eu sempre gostei muito de ler literatura mesmo, literatura clássica principalmente, tal. A vida inteira estive exposto a isso e sempre gostei. Então, cara, eu fiquei pensando assim, pô, de que jeito, que é a coisa que eu gosto, né? Assim, literatura é o que é o que você faz por paixão. E eu trabalho, claro, né? A gente tenta encontrar um jeito de juntar as coisas. E aí... Dan Grasso, quando esteve aqui, falou um pouco sobre essa questão. Então, eu não... É aquela história, tem uma diferença entre amar o que faz e fazer o que ama, né? Exatamente, ele falou bem nesse princípio. Exatamente. Então, e assim, pô, o cara que tem o privilégio de trabalhar tocando, por exemplo, pintando, né? Normalmente coisas relacionadas à arte. Tendo isso como o seu ofício principal. Exatamente, né? Sobreviver disso, né? Isso é um privilégio, assim, uma sorte incrível, né? Mas então, e como a gente, né, eu tentando encontrar uma junção das coisas e assim, eu sempre pensei, tem muito livro desses grandes livros, todos eles em geral, mas na maioria deles você consegue fazer uma associação do que o livro fala com as coisas, primeiro as coisas da vida, as coisas do dia a dia e as coisas da gestão, as coisas da empresa também, né? Então, por exemplo, o primeiro, aí foi daí que surgiu a ideia de fazer, de estudar e de trabalhar com isso, né? De tentar mostrar para as pessoas que literatura, além de ser algo que faz bem para o espírito, é também algo prático, é algo que você pode usar no seu dia a dia. Então, com base nisso aí, eu pensei em algo assim, e aí numa dessas conversas, o Menfer, ele é um cara que está no mesmo ambiente que eu, né? Eu trabalho em consultoria e ele trabalha numa empresa, ele é diretor de uma empresa de certificação. Então, normalmente, o que eu faço? Eu ajudo as empresas a se prepararem para contratar uma empresa como a empresa dele para certificar esse cliente. Então, nós temos o mesmo cliente. Eu entro antes,
Certo. Ele entra depois. Ele e outras, tem muitas consultorias, tem muitas certificadoras, mas assim, por exemplo, eu indico algumas certificadoras, ele indica algumas consultorias, porque normalmente o cara vem a mim procurando certificação. Mas ele não sabe que não é o que eu faço, que é isso, né? E o contrário também acontece. O cara fala pra ele, eu quero um certificado. Não, mas não é assim. Primeiro você precisa se preparar. Então a gente convive, né? E numa dessas aí a gente falando sobre... Ele perguntou alguma coisa sobre literatura, alguma dica de algum livro, ou ele leu algum livro e comentou. E eu falei, pô, cara, isso é um assunto que me interessa pra cacete e tal. E aí ficou nessa. Aí depois de uns dias eu falei assim, eu tava já com essa ideia de juntar a literatura com a gestão. Aí eu falei pra ele, né, cara, olha, eu acho que você encaixaria num projeto pessoal meu, né? Aí ele, o que é, tal, não sei o que. E aí numa dessas eu propus pra ele. E aí, sim, eu já tinha uma lista, né, dos livros que... Ainda tenho, a lista é muito maior do que hoje são 10 episódios que estão ali, né? Tem uma lista de uns 30, assim. E aí eu vou provocando ele, né? Ele tá, assim, não lê há tanto tempo esse tipo de... Ele é um cara que gosta de ler os livros que eu não gosto, por exemplo. Então ele não começou há tanto tempo nesse tipo de literatura. Então eu vou dando as dicas, a gente vai conversando, vamos fazer desse e tal. Beleza, se ele já leu, vai, né? E aí a ideia do podcast em cada episódio, a gente fala um pouco do autor, fala um pouco da obra e no final faz uma associação entre a mensagem que o livro tinha para passar e o que a gente pode aproveitar aquilo no dia a dia. Então, por exemplo, tem lá a Metamorfose, é um dos episódios ali, acho que é o terceiro ou quarto episódio lá do Franz Kafka, que fala da maneira como uma mudança animal ali na vida daquela família, na mudança do próprio Gregor Samsa lá, né? O cara acorda transformado num inseto. Muito louco, né? Assim, muito louco esse livro. Já começa assim, né? Ele já começa transformado, então assim... Sonhos interrompidos? Depende da tradução, isso aí certa manhã despertar de sonhos inquietantes. Gregor Samsa deu por si na cama transformado em gigantesco inseto. Então, e aí, cara, a maneira como você lida... Como ele fala a frase inteira. Ele já humilha, né? Mas é porque eu estudei pro episódio. Você sabe que, inclusive, só um parênteses... O Otto. Sei. O Otto, um dos álbuns do Otto faz alusão justamente a essa... Ah, é? Eu acho que ele tem mais de uma referência literária, né? Certa manhã, acordei de sonhos pode crer. Uma coisa assim, o nome do álbum, pode tem ser. a ver com a metamorfose. Porque foi justamente uma fase ali, que eu acho que foi a fase da separação com a Alessandra Negrini, alguma coisa que, enfim, calhou uma grande ali. perda, eu acho que ele fez um péssimo negócio. Não foi realmente, eu acho que ele... Ele saiu perdendo. Hoje eu acho que ele tá recuperado. Não foi fácil, não? Não foi fácil, não deve ter sido fácil. E tem até um episódio lá que a gente fala... Aí a gente tenta fazer essa história, né? Pegar o livro e... Então, nesse caso da metamorfose, a gente trata da gestão de crise numa empresa, a gestão da mudança, como é que você lida com... Mudança repentina, né? E de uma hora para outra tá de ponta cabeça, né? Então, assim, o momento foi bem propício para falar desse... Flávio, você não dá palestra? Sobre esse assunto, não. A gente faz treinamentos e palestras sobre gestão. Aí o que eu faço? Quando eu faço um treinamento sobre ISO 9000, por exemplo, que é a gestão da qualidade, onde possível eu tento... As minhas referências são essas, não são o livro do Domênico De Masi, nem o... Aí eu falo disso lá, entendeu? Mas é isso, cara. Você cria uma interdiscursividade, porque e outras que outro viés. Tem uma... humaniza mais também. Total. Porra, não tem nada mais chato do que palestra de empresa, cara. Se você faz consegue fazer essa junção de humanizar mais, pô, sair não ficar só na técnica, né? Cara. Porra, sensacional. Tem uma... Da ISO 9000, por exemplo, tem um momento lá que a gente fala assim de, documentos e tal, e ferramentas, cada um dá um nome para um... é solução de problemas, ou é ação corretiva, ou é não sei o que e tal. Aí nessa hora é o que eu falo assim, não importa o nome que você dá, né? Aí tem o Shakespeare, que no Romeu e Julieta ele fala assim, se as rosas tivessem outro nome, ainda assim teriam o mesmo perfume. Aí numa dessa eu falo assim, você tá vendo, cara? Não importa o nome que você dá pra ferramenta, importa o que ela faz, né?
Aí eu fico tentando associar essas coisas, assim. Aí tem cara que dorme, que nunca viu Romeu e Julieta. Só parou ali no queijo goiabada. Mas cara, quando você traz... É o que eu faço. Mas quando você traz pra... Você faz essa... Porra, fica muito fácil de entender. O cara não esquece, né? Muito fácil. Exatamente. O cara não esquece. A chance é de não esquecer. Eu já automatizo isso, eu penso nisso. Tem um episódio que a gente não fez ainda, que vai fazer, que é do Goethe, o Fausto, né? E, por exemplo, a gente está falando aí de compliance, de suborno, de corrupção e tal. E a essência do Fausto é a luta do bem contra o mal. É o diabo apostando com os anjos que ele consegue corromper a alma do Fausto, que é a mais... Já diria Nelson Cavaquinho, o seu clássico O Sol Há de Brilhar Mais Uma Vez, né? É o juízo final, é o samba famosíssimo do Nelson Cavaquinho. E aí o que esse poema fala, por exemplo, uma das mensagens ali é que é daí que vem a ideia de que o diabo está nos detalhes, né? O mal, ele penetra pelas brechas, então não adianta na empresa você ter um puta sistema, né? Se tem um ponto fraco ali no meio, é por ali que o cara da corrupção, o comprador corrupto, o cara de fora vai entrar, né? Tem no poema tem um esquema lá de que o Fausto desenha um pentagrama com giz para se proteger do Mefistófeles, né? Que é o diabo que vai tentar ele, é ali que ele vai corromper a alma do Fausto. Então ele, para se proteger, ele faz lá uma magia lá que ele desenha com giz um pentagrama e fica dentro. Aí o Mefistófeles não entra. Só que na hora que ele vai desenhar, ele deixa uma pontinha assim aberta. Ele não fecha o pentagrama. Olha aí. Entendeu? Esse é o detalhe. É a brecha que o sistema queria. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe onde o contrato com as letrinhas miúdas é ali que tá o... Entendeu? O contrato da vacina com o dólar a mais. A frase magna, o diabo está nos detalhes, vem daí. Vem daí. Esse poema do Goethe, ele já é uma nova versão de uma lenda germânica, mais antiga, né? É uma história germânica mais antiga.